Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Jó. Antes de Salmos, sendo o capítulo 3. Enquanto os irmãos encontram, quero ser grato a Deus por mais essa oportunidade. Agradecer a Deus também pela vida dos nossos pastores, pastor Leandro Costa, pastora Evene, obrigado pela oportunidade. Também quero ser grato a Deus pela vida da minha esposa, que me atura já há 18 anos, minha neguinha dos olhos azuis. Grato a Deus também pela vida do presbítero Alessandro, maestro dos varões. Grato a Deus também pela vida de cada um de vocês que se encontram aqui, que tenha plena convicção que Deus falará contigo. Amém? Os irmãos encontraram? Jó, sendo o capítulo 3, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor vem dizendo assim: passando estes dias, Jó quebrou o silêncio e abriu a sua boca para amaldiçoar o dia do seu nascimento. Eis o desabafo de Jó. Versículo 3. Que seja aniquilado na história o dia do meu nascimento e a noite em que se anunciou um varão nasceu. Transforme-se aquele dia na mais profunda escuridão. E Deus, lá de cima, não o considere, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte o chamem de volta à escuridão. Nuvens pesadas habitem sobre ele, e o seu negrume assustador espante a luz do dia para longe. Que as trevas tomem conta daquela noite, e ela não consiga encontrar a alegria que habita entre os dias do ano, nem junto aos vários meses. Ó desolação, seja aquela noite estéril, e nela não se ouça qualquer manifestação de contentamento. Amaldiçoem-na aqueles que maldizem os mares e são capazes de provocar o Leviatã, o monstro marinho. Que as estrelas da madrugada fiquem às escuras e a alva espere em vão pelo romper da aurora, pois não fechou o ventre de minha mãe, nem poupou os meus olhos de contemplar a miséria e o mais terrível sofrimento. Vou ler novamente o versículo 3 do capítulo 3 de Jó. Que seja aniquilado na história o dia do meu nascimento. Pode se assentar glorificando a Deus. Confesso para os irmãos que mais uma vez estou totalmente na dependência do Senhor. E entendo que nesta manhã há vários homens de Deus super mais capazes de estar aqui nesse lugar, mas aprove o Senhor me usar como um instrumento para trazer a palavra de Deus para vocês. Antes de eu aplicar essa palavra do qual nós lemos, eu preciso trazer um pouco para a nossa realidade o contexto que Jó está vivendo. Porque nós, às vezes, ouvimos alguém falar de Jó e nós entendemos, de certa forma, se não procurarmos ler a Bíblia, a história, contextos históricos, que Jó
ele parece ser um super-homem. Que Jó, ele parece ser uma pessoa do qual ele é intocável. Que Jó parece ser uma pessoa que jamais teria capacidade de amaldiçoar qualquer coisa. Mas esse texto, quando eu lia, Deus falou comigo, e você vai entender nessa manhã que Jó, ele era um homem de carne, osso, pele, espírito, como eu e como você. E antes de aplicar, como eu já disse, eu preciso que você entenda o contexto um pouco desse livro. O livro de Jó, a Bíblia não vem afirmando quem realmente foi o autor desse livro, ou sequer quem trouxe para a existência todas essas palavras contidas do qual o Espírito Santo inspirou aquele que escreveu. O livro de Jó, segundo o Talmud, você pode perceber quando você vai estudar, que eles acreditam, uma linha de raciocínio, que o livro de Jó foi escrito desde os patriarcas, passando por José. Alguns acreditam que José escreveu o livro de Jó. Outros acreditam que Moisés escreveu o livro de Jó. E outros acreditam também numa outra vertente que Salomão escreveu o livro de Jó. Por esse livro ser dotado de uma historicidade poética, porque o livro de Jó é como uma poesia, como cânticos. Mas só que o interessante é que nós não podemos afirmar quem realmente escreveu. Mas se você for decorrer sobre a Bíblia, sobre a palavra do Senhor, você vai poder entender que o livro de Jó, o autor dele, conhece sobre o Egito. Você vai entender que o livro de Jó, quem escreveu ele, conhece sobre deserto. Você vai entender que quem escreveu o livro de Jó conhece sobre cativeiro. Então, tem alguns historiadores que afirmam que foi realmente Moisés que escreveu. E além de tudo, que além de Moisés ter escrito o livro de Jó, ele foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Mas só que eu entendo, e aqui fica uma dica para nós, que quando a Bíblia se cala, vale mais a pena nós entender o contexto da história que Deus quer falar através da tua palavra, do que queremos passar conhecimento que não temos a plena convicção. E o interessante é que Jó, o livro de Jó, o autor, ele vem chamando Deus em seus 42 capítulos, pelo mínimo 30 vezes de El Shaddai. Interessante que quando eu li El Shaddai, eu fui pesquisar a respeito da palavra El Shaddai, transliterada do hebraico para a nossa língua portuguesa, que significa Deus, o Todo-Poderoso. Então, entre os seus 42 capítulos, o autor escreveu por 30 vezes que Deus é o Todo-Poderoso. E eu quero já trazer uma aplicação para a nossa vida nessa manhã. Deus, segundo o autor aqui, ele não é poderoso apenas em termos. Deus, ele é poderoso em toda a sua plenitude. O autor está querendo dizer que Deus não é poderoso apenas nas trevas, porque segundo Gênesis capítulo 1, das trevas Deus criou a luz, criou o dia, criou a noite. Então Deus, ele é poderoso durante as trevas, e Deus também é poderoso durante o dia. Deus é poderoso também durante a noite. Deus é poderoso durante a tarde. Deus é poderoso durante a madrugada. Deus, ele é poderoso independente a hora, o momento, a circunstância, porque Deus, ele é todo poderoso. Ele não é meio, ele é inteiro.
inteiro poderoso. Ele não é mais ou menos, ele é todo poderoso. Deus está no controle de tudo, e a Bíblia dá base para dizer que o todo poderoso, ele está aqui nessa manhã para te dizer que desde o tempo da antiguidade, ele não mudou, ele é o mesmo, e ele tem todo o poder na sua mão. Não sei se você entendeu e vai ficar esperando eu começar a pregar, mas eu já comecei a pregar e estou liberando uma palavra para a tua vida. Eu não sei o que está acontecendo na sua casa, eu não sei o que está acontecendo na sua família, eu sei que há um Deus poderoso na batalha, e Ele está aqui e vai falar conosco. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso no deserto, porque Ele está no deserto. Ele é poderoso para acalmar a tempestade, ventos. E se as águas estiverem muito agitadas, se preciso for, Ele anda por cima das águas, porque Ele é poderoso. Deus, não tem sombra de dúvidas que Deus, Ele está no controle, que Deus, Ele tem todo o controle, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, entendendo que o autor queria provar que Deus continua sendo todo poderoso no livro de Jó, eu começo a discorrer com vocês. Eu não vou demorar muito com aquilo que o Senhor me entregou. E eu começo a entender que o livro de Jó é um livro muito interessante. Porque o livro de Jó, quando você começa a ler ele, você entende que Jó era um homem que tinha posses. Jó era um homem que tinha bens. Jó era um homem que tinha gados. Jó era um homem cheio de animais. Jó era um homem que tinha muita possessão, um homem rico, um homem próspero. Mas só que o que mais me chama a atenção na história de Jó é que Deus fala: você conhece o meu servo Jó? Porque certa feita, Satanás agora intrometido entra no meio da conversa onde estão os filhos de Deus. Porque ele é assim, ele não pede licença. Se ele subiu até Deus para escutar a conversa que Deus estava tendo com os filhos dele, imagine na nossa vida o que ele pode fazer. Então eu quero que você desprenda um pouco o seu pensamento para entender que o que está acontecendo talvez na sua vida, na sua casa, na sua família, é permissão de Deus. Porque ele sobe agora, Deus está falando com seus filhos, e algo muito interessante: tinha vários homens na terra, mas Deus dá testemunho de um. Deus poderia falar: tá o José lá, você viu meu filho José? Mas Deus não, Deus fala assim: você viu o meu servo Jó? Você viu que ele é um homem íntegro? Você viu que ele é um homem justo? Você viu que ele não ele se desvia do caminho do mal? E que eu conjecturo, Satanás olha para Deus e fala: é fácil. A Dulce pregou ontem muito bem aqui sobre os limites que Deus estabelece. Eu não quero despregar o que a Dulce pregou. Mas Satanás olha para Deus e fala assim: é muito fácil. Você fez um cercadinho para ele, ó. Outra coisa, você cercou ele. Você protege ele. Claro que ele te adora. Claro que ele oferece oferta. Ele tem tudo. Ele é um homem de posse, tem muito dinheiro no Oriente, é o maior do Oriente.
Mas olha só, é fácil, você cercou ele. Eu não consigo chegar até ele. Deus fala, eu vou abrir o portão então da cerca. Entra. E aqui está o problema. Quando Deus abre o portão para o inimigo entrar na sua terra. Deus poderia falar muito bem, ele está lá porque eu coloquei. Mas só que quando o acusador acusa Jó, Deus fala assim, não é porque ele tem tudo aquilo que ele me adora. Ele me adora antes mesmo de ter tudo isso. Então eu vou abrir a cerca, o portão para você entrar, e você faz o que você quiser. Ele nem responde Deus, ele sai, desce. E a Bíblia fala que quando Satanás agora tem essa liberação, essa autoridade de Deus para tocar em Jó, a primeira coisa que ele começa a tirar são os bens. Animais morrem. Eu não vou me prender tanto nos detalhes. Bois morrem. Ovelhas morrem. E agora depois que ele tira algo material, aqui ele já começa a tocar em algo que mexe com a nossa estrutura. Ele fala assim, Deus me deu autoridade. O circo está aberto. Eu toco no que eu quiser na vida de Jó. Porque foi Deus que deu autoridade. E agora agora Satanás pega e começa a tocar nos filhos de Jó. Acho que quase todos aqui sabem, nós passamos por uma perca por esses meses, nós não chegamos a ver a criança, mas só que nós já amávamos como nosso filho. E a dor fica até os dias de hoje. Agora eu quero que você pense, o que é você receber notícia a cada segundo, a cada minuto, que os seus filhos morreu. E não foi um. Foi 7 homens e 3 mulheres. Mas só que algo interessante que me chama a atenção e me mostra que Jó, ele era crente. Ele fala assim, olha, Deus me deu, Deus tomou, porque nu do ventre da minha mãe eu saí. Jó adora, Jó raspa sua cabeça, e começa agora a prantear pelo acontecimento. Mas só que Satanás, ele não estava contente ainda com o que ele fez, porque Jó continuava adorando a Deus. E está acontecendo outra reunião e o amaldiçoado, sobe lá de novo. E Deus, você viu o meu filho Jó? Claro que eu vi. Ele está blasfemando? Claro que não. Eu toquei em tudo, mas você não deixou eu tocar na pele dele, no corpo dele, nos ossos dele. Aí Deus fala assim, você não está contente ainda de tocar nos bens dele? Você não está contente de tocar na família dele? Agora você quer tocar no corpo? Toca, está liberado. Ele desce, ele toca, a enfermidade chega, mas só que a enfermidade chega para Jó, mas só que a morte não chegou para ele, porque Deus estava no controle de tudo. E falando assim, nós imaginamos, é uma história bonita, é uma história top. Mas eu quero trazer para vocês hoje, que vocês pensem naquilo que está sendo pregado, que vocês pensem naquilo que foi lido,
Porque você vê agora que Jó já não tinha mais nada e agora está leproso. Mas só que Jó continuou adorando a Deus por um tempo. E aqui começamos a conhecer um Jó diferente. Porque quando tem carro é fácil. Eu preciso aplicar isso aqui. Quando tem dinheiro é fácil estar na presença de Deus. E não vem me chamar de hipócrita não, porque eu estou pregando algo aqui que alguns já conhecem a nossa história e sabem muitas vezes o que nós passamos. É fácil adorar com dinheiro, conta positiva. É fácil adorar com documento na mão. É fácil adorar montado em cima do carro. Mas eu quero ver você adorar quando Deus permite que Satanás tire tudo da sua vida. Porque é aí que você vai entender quem realmente você é em Deus. O que Cristo fez em você. O sacrifício na cruz, se valeu alguma pena para você. Mas só que, como eu disse, Jó não é o super-homem. Jó não é o Superman. Jó é de carne e osso, de pele. E agora Jó começa, sabe a fazer o quê? E eu até entendo o porquê Jó começa a fazer isso. E ele começa a abrir a sua boca para amaldiçoar aquilo que Deus criou. O dia que ele nasceu, amaldiçoando ele mesmo. Você vê que Jó, ele não amaldiçoa a Deus, mas ele amaldiçoa a criação de Deus. E é quase a mesma coisa. Você vê que Jó está passando por um problema aqui tão grande, que ele começa a viver algo internamente. Porque no seu corpo ele já não tem mais força, ele está todo cheio de feridas. A Bíblia diz que ele se coçava com cacos, porque a lepra tinha dominado. E Jó agora começa a dizer, quebrando o seu silêncio, abrindo a boca, amaldiçoando o dia do seu nascimento. E quantas vezes você abre a boca, nós abrimos a boca, para amaldiçoar, e pensamos que não estamos falando contra Deus? Quantas vezes nós abrimos a nossa boca para reclamar daquilo o que Deus já fez, não é nem do problema que nós estamos vivendo, é do que Deus já fez para conosco na nossa vida, e nós começamos a reclamar porque a luta está tão grande, a dificuldade está tão grande, que nós já não conseguimos mais sair daquele contexto. E Jó começa a fazer um desabafo. Jó começa a dar importância para tudo, menos para ele. Deus começa a falar assim, olha, você sabe a árvore? Se essa árvore for cortada, ainda que restar só a raiz, envelhecida, Deus tem o poder de trazer como o cheiro das águas, vida para aquilo que está morto. É bonito, não é? Mas só que Jó está falando, a árvore pode estar cortada, a árvore pode estar morta, ao cheiro das águas a árvore pode brotar, ao cheiro das águas a árvore pode florescer, mas eu estou morto e Deus não faz nada pela minha vida.
triste a realidade. Nós estamos falando aqui de feridas. Nós estamos falando de cicatrizes. Um culto temático. E quantas vezes estamos no mesmo ponto que Jó? Sem perspectiva de vida. Já não consegue ver mais uma saída. Nós olhamos e vemos Deus, parece que falando com todo mundo, resolvendo questões de todo mundo, mas Deus não ouve a nossa oração, não ouve a nossa voz. Deus não muda as circunstâncias, mas eu quero te dizer algo, Ele está ouvindo tudo, Ele está no controle de tudo, porque Ele é o Todo-Poderoso. E para você se alegrar um pouquinho, Deus permite com que Satanás entra, porque Ele tem algo muito benéfico ao seu respeito. Ele acredita em você, Ele acredita que você vai o adorar, Ele acredita que você vai glorificar a Ele, Ele acredita que você vai vir para a casa do Senhor, independente da circunstância. Ele acredita que o mal não vai te parar, e assim diz o Senhor: tudo aquilo que o inimigo planejou contra a tua vida, não está tocando porque ele quer. Há uma permissão de Deus, e se há uma permissão de Deus, no tempo certo ele vai se manifestar, e você vai entender que o propósito de Deus nunca falha, o propósito de Deus nunca tem erro, o propósito de Deus é perfeito para a tua vida, para a tua família. Mesmo que hoje seja dia de perca, amanhã será dias de glória, amanhã será dias de conquista, amanhã será dias que você vai se alegrar e vai relembrar dizendo: bem sei eu que tudo o Senhor pode, e que nenhum dos seus planos podem se frustrar, porque nu eu saí do ventre da minha mãe. Mas só que não vai dizer como Jó: eu voltarei para lá. Você voltará para o Pai, que é Deus. Jó, ele não estava conseguindo ter a perspectiva da onde que ele estava, o que ele estava vivendo, porque ele nem sabia que Deus tinha autorizado tudo isso a acontecer. E aqui eu já começo a finalizar. Tem muitas coisas no mundo espiritual acontecendo agora. E eu não quero te entristecer se por acaso talvez Satanás está pedindo para tocar em você ou na sua família agora. Mas eu quero que Deus te cubra com o sangue dele, o sangue de Jesus, e você entenda que Deus está no controle de tudo, e os planos dele não se frustrarão. A circunstância que Jó está vivendo limita o pensamento dele, limita o plano geográfico dele, porque agora Jó, ele começa a querer de uma forma ou outra que Deus mate ele, porque a vida para ele já não tem sentido, ele já não tem mais família. Bem pensando, ele tinha mulher ainda, então ele tinha família. E se ele tinha família, poderia reproduzir. Então ainda tinha esperança para ele. Mas só que ele não conseguia pensar. E hoje eu venho aqui nessa manhã dizer para alguém, eu tenho certeza, sem medo de errar, que o que está acontecendo na sua vida não é o fim. Eu estou falando com alguém aqui que já perdeu tudo. Jó não perdeu a sua esposa, mas talvez eu estou falando com alguém aqui que está um triz para perder a sua esposa, um triz para perder o seu esposo, porque Satanás está tocando.
Deus está permitindo com que ele toque, mas ele está no controle. E assim diz o Senhor: a família é tua, 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 o projeto é teu, aquilo que você tem sonhado vai acontecer. Jó, ele encontra aqui no meio desse contexto todo, depois você lê os capítulos, alguns amigos também. E falar de amigo, só sabe falar de amigo quem realmente tem um amigo. Porque é interessante que alguns vêm, pastor, e dá maior força para Jó. Nas minhas palavras: que é isso, Jó? Levanta, rapaz. Deus está contigo. E Jó murmurando: não está comigo não. Ele está em tudo, mas só que não está comigo. Que é isso, Jó? Foi Ele que te formou. Eu não acredito mais nesse Deus, não. Interessante também que você vê nesse meio termo que Jó já não oferece mais ofertas em sacrifício, né? Que é difícil, né? Porque a pessoa, quando ela está passando por dificuldade, a primeira coisa que ela tende a fazer é se esconder. E se você vê no contexto, não foi Jó que foi até os amigos, foi os amigos que vieram até Jó. Mas algo muito interessante também é que os amigos começam a dar conselho para Jó até um certo ponto. Mas chega um ponto que eles falam: se vira você aí. Eu estou te aconselhando, você não quer acreditar mais em Deus? Talvez tenha alguém falando contigo, te dando conselho. É Deus enviando um amigo para falar contigo. Não despreze o conselho que tem sido dado para você da parte de Deus. E agora os amigos aqui de Jó, tentando dar conselhos. Mas chega um ponto que nem mais os amigos agora querem dar conselho para Jó. Porque já não suporta a murmuração de Jó. Porque Jó agora saiu de um adorador para um murmurador. Porque ele é carnal. Ele não está mais oferecendo ofertas a Deus. Ele não está mais adorando a Deus. E quando o homem já não adora mais a Deus, ele vai pensar segundo a sua vontade carnal. E não segundo a vontade do Espírito. E quando o homem começa a pensar segundo a vontade da carne, é o princípio para a ruína. É o princípio para a morte. Mas só que eu quero trazer uma palavra para a tua vida agora. Quando você pensa que é para a morte, Deus responde. E Deus começa agora a dialogar com Jó. Ei Jó, eu escutei todos os seus questionamentos até agora. Agora você baixa a sua bola, porque é eu que vou falar contigo. E Deus está falando aqui nessa manhã: você já questionou demais. Eu sei que você perdeu. Eu sei que você não tem mais posse. Mas agora sou eu que falo. Ouve a minha voz. Ei Jó, você não estava amaldiçoando o dia que você nasceu? Mas eu te faço uma pergunta: onde você estava quando eu te formei? Onde você estava quando Deus projetou um plano perfeito para a tua vida? E por que hoje você já não acredita mais naquilo que o Senhor fala para a tua vida? Nas promessas do Senhor.
É verdade, Deus nos faz perder algumas coisas, mas é para nós entendermos que Ele vai muito mais além. Ele tem algo preparado novo para a nossa vida. Ele tem algo preparado para você. Ele tem algo preparado para a tua casa. Ele tem algo preparado quando Ele te trouxe aqui para esse país, quando te tirou do Brasil, te trouxe para cá. Não é a sua morte, não é para você perder a comunhão com Cristo, é para você ficar nos pés do altar. Espírito Santo de Deus, não é para você desistir, não é para você desanimar, não é para você parar, porque Deus está falando contigo e é hora de você silenciar, porque quando Deus fala, algo novo começa a acontecer. Quando Deus fala, algo surpreendente começa a acontecer. Ô Jó, onde você estava mesmo, Jó? Quando eu criei os céus. Ô Jó, onde você estava mesmo? Quando eu fiz separação de trevas. Jó, onde você estava quando eu fiz separações de águas, terras? Ô Jó, onde você estava quando eu já te dei por profeta a nações? Ô Jó, onde você estava quando eu estava tendo um diálogo com o seu adversário? E Jó começa a entender que mesmo diante de tudo que ele estava passando, o Senhor continuava sendo o mesmo. Se coloca sobre os seus pés. Levanta a mão aqui. Quem está desviado ou não? Quem está afastado dos caminhos do Senhor? Levanta a mão. Quem? Quem disse para você que o problema é de Deus? Quem disse que é por causa das circunstâncias que você passa? Quem disse que a promessa acabou sobre a tua vida?